Deus é maravilhoso. Vamos para a palavra que está em Gênesis capítulo 37. Que Deus abra o nosso entendimento. Que Gênesis capítulo 37 fala de José vendido por seus irmãos. Que o Senhor Deus abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, e que o Senhor Deus nos lave com a sua santa palavra. Que o Senhor Deus Altíssimo, Poderoso, venha nos dar a palavra de vida, a palavra de fé. Que o Senhor venha cumprir as promessas dele na nossa vida, como ele cumpriu as promessas dele na vida de José. Amém? Gênesis capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José. Presta bem atenção. Ele fala aqui, da geração de Jacó. Estes são as gerações de Jacó. E sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então, Jacó teve vários filhos com várias mulheres, né? Você sabe que nessa época, os homens podiam ter várias mulheres. Até hoje, né? Nesse país, eles podem ter várias mulheres. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então José, ele falava as coisas que seus filhos faziam errada. Ele falava as coisas que os seus irmãos estavam praticando de errado, que é a má fama, entendeu? Então José era aquele que via os irmãos fazer alguma coisa de errado, contava para o seu pai. Você já prestou atenção? Quando você tem uma criança pequena, que a mais velha, às vezes a pequenininha não tem entendimento, vê a mais velha fazendo alguma coisa de errado, aquela criança corre para contar para a mãe. Mamãe, a fulana está fazendo isso. E a outra maior fica lá furiosa, né? Porque a menorzinha vai e conta que aquilo está errado. E era assim que José fazia. José era o menor e via que os seus irmãos estavam fazendo coisas erradas e ia contar para Jacó. E olha só o que aconteceu. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Então, Jacó amava José porque ele era o último filho, era o filho da velhice, era um dos últimos filhos, né? José e Benjamim. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Aí José faz uma túnica para dar. Aliás, Jacó fez uma túnica para dar para José. Aí o que aconteceu? Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, quando os seus irmãos viram Jacó fazer a túnica e dar para José, eles viram que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. Mas quando você ama, presta bem atenção que o Espírito Santo colocou no meu coração. Por que Jacó fez essa túnica para entregar para José? Era só porque ele era filho da velhice? Não, porque ele amou a José mais do que os seus outros filhos. Por que ele amou mais a José mais do que os seus outros filhos? Porque ele confiava em José. Tá entendendo? Quando você tem uma atitude que aparenta amar mais um filho do que o outro, é porque esse filho que você ama mais é porque é um filho de confiança. Preste bem atenção. Essa história é muito conhecida. Potifar viu que José era essa pessoa de confiança.
E Potifar colocou José dentro da casa dele, não foi? Potifar viu que José era uma pessoa de confiança e colocou José dentro da casa dele. Depois, o próprio faraó viu que José também era uma pessoa de confiança e entregou todo o governo na mão de José. Então Jacó amava mais a José porque José era um filho de confiança. Aprendemos? Ah, meu Deus. Você já viveu isso na tua vida? A tua irmã dizer assim, a mamãe ama mais a fulana. Você já viveu isso? Quem já viveu isso na sua família? O papai confia mais nesse daqui. O papai ama mais esse daqui. Mas se você observar por que o pai ama mais essa pessoa, é porque ela é de confiança. Por quê? Porque quem ama, confia. Quem ama, confia. Estão entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, o caráter do amor, uma das qualidades do amor, é que você pode confiar naquela pessoa. Ela é uma pessoa de confiança. Isso é uma das qualidades do amor. E muitas das vezes você está se envolvendo com uma pessoa que você não pode confiar. Por que você não pode confiar? Porque essa pessoa não tem qualidade do amor. Não tem caráter do amor. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então Jacó sabia que podia confiar em José. E ele pegou, louvado seja Deus, agradecido, fez essa túnica e deu a José. Mas isso despertou inveja dos outros irmãos. Se despertou inveja porque o coração dos seus irmãos era mau. Era mau. Porque pessoas do bem não sentem inveja dos outros. Pessoas de Deus não sentem inveja dos outros. Mas os seus irmãos, os seus corações ainda não eram totalmente de Deus. Família de Jacó. Família abençoada, família bendita, família que vinha da geração de Abraão. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Família da promessa, Jacó é uma família da promessa. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, louvado seja Deus, agradecido. Aí o que aconteceu? Sonhou também José um sonho. Agora, depois que o seu pai deu essa túnica para José, José teve um sonho. Um sonho que veio de Deus. Tem sonhos que vêm de Deus para a nossa vida. E tem sonhos que é da nossa carne. O que é o sonho da carne? É aquilo que tu fica pensando. É aquilo que tu fala todo dia, toda hora. Às vezes o sonho da tua carne é a tua preocupação. Por você estar tão preocupado com aquilo, você sonha, você acaba sonhando. Mas tem sonhos que vêm de Deus para nós, que vêm como aviso, que vêm como revelação. Os sonhos que é da carne, ele não tem sentido para nós. Eles não se cumprem na nossa vida. Mas os sonhos que vêm de Deus, eles se cumprem na nossa vida. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, se tu tá preocupado com alguma coisa, tu acaba sonhando. Mas isso não vai fazer efeito nenhum na tua vida. Mas os sonhos que vêm de Deus, ele se materializa na tua vida. Ele acontece na tua vida. Ele é existente na tua vida. Que foi isso que aconteceu com José. Por quê? Sonhou também José um sonho e disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Aí José chegou com a sua família e pediu para eles ouvir o sonho deles. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos na hora, combateram com José. Os seus irmãos na hora falaram: tu, pois, olha aí, presta atenção. Os irmãos de José tiveram entendimento do sonho de José. Porque às vezes tu tem um sonho e nem tu entende. Aqui, José entendeu o sonho,
Os irmãos deles entenderam o que o sonho significava. O seu pai entendeu o que o sonho significava. Então presta bem atenção. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e também e eis que o molho de José, se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. E aí, olha só, então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Os seus irmãos entenderam perfeitamente o sonho. E eles pegaram e falaram para José: tu quer dizer que tu vai reinar sobre nós? Olha só. E aí já despertou mais inveja dos irmãos de José. E agora preste atenção. Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Olha outro ensinamento que o Espírito Santo me deu para nós aprendermos aqui. Pessoas invejosas são aborrecidas. Pessoas invejosas se aborrecem com a tua vitória. Pessoas invejosas, olha o caráter. Olha um do caráter, olha um do fruto da pessoa invejosa. A pessoa invejosa, ela se aborrece com você. Olha só, gente. Foi isso aqui que aconteceu. Os irmãos de José se aborreceram com José. Por quê? Porque eles eram invejosos. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, devera reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Eles perguntaram para José. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Agora presta atenção. Eis que o sol e a lua, que representavam os pais de José, eis que o sol e a lua e 11 estrelas, que eram os filhos de Jacó, se inclinavam a mim. Ele teve o primeiro sonho e ele teve o segundo sonho, não é verdade? Agora escute. E contando a seu pai, agora ele pega e conta, né, ao pai. E a seus irmãos repreendeu o seu pai. Aí agora quem fala é o pai. Porque no primeiro sonho ele falava dos molhos dele e dos irmãos. No segundo sonho já estavam os pais de José. No segundo sonho. Aí quem repreende é o próprio Jacó a José. Presta bem atenção. Olha só. Ele diz aqui: que sonho é este que sonhaste? Seus irmãos, pois, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Jacó pergunta para José. Jacó entendeu o sonho, entendeu? Agora preste bem atenção. Seus irmãos, pois, o invejavam. Lembra que eu disse que os seus irmãos se aborreceram com o sonho de José? E agora aqui, ó. E eu disse que pessoas que quando se aborrecem conosco é porque tem inveja de nós. Eita, Jesus, ensina. Jesus nos ensina muito, né, gente? Por isso que é gostoso estudar a palavra de Deus. Às vezes você tem uma pessoa na tua vida, ela está aborrecida com você. Aí você nem entende, mas por que essa pessoa se aborrece comigo? Porque ela tem inveja de você. Ela tem inveja do que tu fala, ela tem inveja do quem tu é, ela tem inveja porque tu brilha, ela tem inveja porque tu tem Jesus na tua vida, ela tem inveja porque tu tem o Espírito Santo, e por isso se aborrece com você. Tá entendendo? Porque são pessoas invejosas, está aqui escrito na Bíblia. Às vezes você não entende, às vezes a pessoa nem sequer te conhece, nem sequer te conhece. Você nem entende, mas por que essa pessoa se aborrece comigo? Eu não fiz nada para ela. Eu nem sequer me apresentei, eu nem convivo com ela. É assim, fala aí. Às vezes tu tá no trabalho, aquela pessoa não gosta de você. Você chega no lugar, ela sai. Você já viveu isso na tua vida?
Eu vivi muito isso na minha vida, ainda vivo. Às vezes eu chego em alguns lugares, a pessoa sai, se aborrece comigo, se aborrece. Agora você já aprendeu por que ela se aborrece com você? Ela não te conhece, ela nunca falou com você, ela não caminha com você, ela não convive com você, mas ela se aborrece só em te ouvir, ela te aborrece. Por quê? Porque ela é uma pessoa invejosa. Invejosa. O Espírito Santo ama, gente. Quem tem o Espírito Santo não tem inveja de ninguém, porque o Espírito Santo não é invejoso, ele não é invejoso. Quem tem o Espírito Santo verdadeiramente, você quer saber quem tem o Espírito Santo na sua vida, é só você ver que a pessoa não tem inveja dos outros. Não tem, porque o Espírito Santo não é invejoso. Mas as pessoas que não têm o Espírito Santo, gente, ouvir o Espírito Santo é uma coisa. Agora, ter o Espírito Santo no seu coração é outra coisa. Ouvir, todo mundo ouve o Espírito Santo. O véu foi rasgado. Todos escutam o Espírito Santo. Todos. Quem tem ouvido, escuta o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo habitar em nós, é outra história. Então, quem tem o Espírito Santo que mora no seu coração, não tem inveja, não. Não tem. Não tem inveja. Porque o Espírito Santo não tem esse fruto de inveja. Tá entendendo? Então vamos lá aprender mais? Vamos lá? Então, se tem pessoas aborrecidas com você, cuidado, porque essa pessoa tá com inveja de você. Ora por ela, né? A única coisa que a gente pode fazer é orar, né, Ivanice? Orar pela Ivani. A gente ora por eles. Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos. Não foi isso? Pelos invejosos. Jesus mandou a gente orar por eles. Não foi para a gente ficar com raiva deles, não. Foi para orar por eles. E olha aqui. E seus irmãos... Agora, escute aqui. Encontrando o seu pai e seus irmãos, repreendeu a seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Jacó, ele repreendeu a José, mas ele guardou o sonho no coração dele. Jacó guardou, ficou guardado no coração dele, né? Com certeza Jacó disse: se esse sonho veio de Deus, vai acontecer. Porque Jacó era patriarca, Jacó conhecia os mistérios de Deus. Então Jacó guardou o sonho no coração dele. Mas o que Deus me revelou, o que Deus me chamou a atenção nessa palavra, gente, ele vai falar agora conosco, com você. Presta bem atenção. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Sequim. Disse, pois, Israel a José: não apacentem os teus irmãos juntos. Disse Sequim: vem e enviar-te-ei a eles. E ele disse: eis-me aqui. José fala para o pai, né? E ele disse: ora, vai e ver como estão teus irmãos. Aí Jacó fala para José ir ver como estão os seus irmãos, porque Jacó confiava em José, meu querido. Então, se você é uma pessoa de confiança de alguém, vai despertar inveja nos outros. Vai despertar. Vou dar um exemplo aqui. Se eu confio na Marlene, as pessoas vão sentir inveja da Marlene. Quem não tem o Espírito Santo na sua vida? Se eu confio na Ivanilda, as pessoas vão ter inveja da Ivanilda. Mas vão ter inveja pessoas que não têm o Espírito de Deus na sua vida. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não tem inveja dos outros, meu querido. Não tem. Porque isso não é fruto do Espírito Santo. A inveja não é fruto do Espírito Santo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Quem foi que teve inveja de Deus? Quem foi que teve inveja de Deus? Vocês sabem me responder? Quem teve inveja de Deus? Quem foi que teve inveja de Deus? Deus teve em alguma, fala na Bíblia que Deus teve inveja de alguém? Fala na Bíblia que o Espírito Santo teve inveja de alguém?
Quem teve inveja de Deus foi o próprio Satanás. Ele estava do lado de Deus. Ele era um dos anjos que guardava as coisas de Deus, que zelava. O próprio Satanás teve inveja de Deus. Não foi Deus que teve inveja de Satanás, foi Satanás que teve inveja de Deus. Então a inveja vem de quem? De Satanás, meu querido. Peça para Jesus te libertar. Peça para Jesus te libertar da inveja. Você aí, irmã só confia na fulana. Irmã só confia nesse. Isso é sentimento de inveja, hein? Que Jesus te liberta. Deus ele veio com essa palavra para que a gente seja liberto, gente. Para que a gente seja liberto. Louvado seja Deus e agradecido. Você tem que se conhecer. Você tem que saber qual é o sentimento que você sente. Você tem que saber se o Espírito Santo habita na tua vida ou se você só ouve o Espírito Santo. Porque nós temos que ser o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus não habita onde há inveja. Ele não habita, porque isso não é fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está na nossa vida, ele não vai gerar esse fruto de inveja no nosso meio. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Estamos aprendendo? Deus ele quer nos libertar, o Espírito Santo quer nos converter. Você não precisa ter inveja de ninguém, porque você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, porque você é abençoado, porque você é bendito. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Nós não precisamos ter inveja de ninguém, nós somos filhos de Deus. Está entendendo? Nós fazemos parte da promessa. Louvado, nós fazemos parte do reino de Deus. Louvado seja Deus, você não precisa ter inveja de ninguém. Louvado, se você tem essa prática no teu coração, se arrependa e peça para Deus te libertar e te converter. Louvado seja Deus e agradecido, porque isso não é prática de quem é de Deus. Isso não é prática de quem tem o Espírito Santo na sua vida. Louvado seja Deus e agradecido, porque o Espírito Santo ele quer o bem de todos. O Espírito Santo ele quer o crescimento de todos. O Espírito Santo, louvado seja Deus, ele quer a paz com todos. Ele não quer a intriga, ele não quer a inveja, ele não quer a briga, ele não quer a indiferença, ele quer a comunhão e a união com todos. Louvado seja Deus e agradecido. Então, se tem pessoas que não se unem conosco, porque são pessoas invejosas, que se aborrecem conosco. Eu aprendi isso há muito tempo, porque eu estudo a palavra, né, gente? E a gente estuda para aprender. Vamos lá continuar. O aborrecimento vem porque pessoas têm inveja, ou o aborrecimento vem porque pessoas fizeram obra de feitiçaria contra você? E por que eles fazem obra de feitiçaria? Por causa da inveja. Por causa da inveja. Tá entendendo? Por exemplo, a Ivanilda é muito minha amiga. Aí uma pessoa com inveja vai fazer uma feitiçaria para a Ivanilda me aborrecer. Tá entendendo? Ou vai fazer uma oração contra. Vai fazer uma oração contra para que eu me aborreça da Ivanilda, que eu não confio mais na Ivanilda. Tá entendendo? Então, a inveja, ela causa isso. Ela causa aborrecimento. As pessoas se aborrecem, porque você confia mais. Foi isso que os irmãos de José fizeram com José. E a própria Bíblia diz que eles tiveram inveja. E isso acontece na família, isso acontece na congregação, isso acontece no teu trabalho. Não é verdade que isso acontece? Dentro da congregação tem aquela que tem inveja daquela que louva bem, tem aquela que tem inveja daquela que está sempre ajudando o pastor, está ajudando sempre o círculo de oração, e aqueles que têm inveja sempre estão lá aborrecidos. Não é assim? Te chama de puxa-saco. Não é assim que fazem? É assim que fazem. Isso é na família, isso é no trabalho, isso é na congregação. Agora escute. E aí, né, os seus irmãos foram apacentar tudo isso, e ele disse: ora, vai e ver como então, teus irmãos é como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim enviou o vale de Hebron, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. Então, José estava perdido. Ele não estava ali sabendo para onde estavam os irmãos deles.
Aí o que que aconteceu? Ele perguntou deste homem, né? Ele perguntou desse varão: procuro meus irmãos, dize-me, peço-te onde eles apacentam. Aí o varão pega e diz: e disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouviu-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Olha só, os irmãos de José viram quando José estava chegando. E o que aconteceu? Antes de José chegar, eles já tramaram contra José para matar a José. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-no numa destas covas, e diremos: uma besta o comeu, e veremos que será dos seus olhos. E, ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramaremos sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto. Não lanceis maus nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. E depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo e mirra iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e encontramos sua morte? Vinde e vendemos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque este é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. O que foi que aconteceu? Por inveja, eles venderam a José. Os irmãos de José queriam matar a José, mas o Senhor, que está no controle de tudo, usou a Rubem para que não matassem a José, para que o sangue de José não estivesse sobre as mãos, né? Não fosse cobrado deles. Por isso que eles não mataram a José. Eles conheciam a palavra. Eles conheciam a palavra, entendeu? Louvado seja Deus e agradecido. Então eles sabiam, se eles matassem a José, o sangue de José seria cobrado deles. Então Rubem, Deus usou a Rubem, né? Porque Deus estava no controle da situação. E aí venderam a José. E o que o Senhor falou nessa história de José? Que José foi vendido. Que José foi para o cárcere. E quando José estava no cárcere, se você estudar essa história, você não vê José falando mais do sonho. Se você estudar essa história, você só vê José falando do sonho quando ele conta a seu pai e seus irmãos. E depois disso, José não fala mais desse sonho. E quem sabe José até esqueceu o sonho. Mas o que o Senhor veio trazer aqui para nós com essa mensagem? Você pode ter esquecido do sonho que Deus te deu, mas Deus não esqueceu do sonho que Ele te deu. E com essa mensagem, Ele veio aqui dizer para mim e para você que Ele vai realizar o sonho dele na tua vida. Pode prestar atenção, José só fala do sonho uma vez para o seu pai, para os seus irmãos. José não fica contando mais o sonho para ninguém, nem no cárcere, nem para Potifar, nem para o próprio faraó. Ele não conta. Eu acredito que José esqueceu o sonho, esqueceu. Mas aqui, se você prestou atenção na história, Jacó tinha guardado o sonho, guardado. E quando José se torna governador e que a sua família vem até ele, né? Se cumpre o quê? O sonho. A promessa acontece. E com certeza Jacó, que tinha um sonho guardado, com certeza lembrou que se cumpriu, que José se tornou autoridade, porque ele foi governador. Então ele era autoridade na terra, né? Como governador.
na vida do seu pai, na vida dos seus irmãos e na vida todo aquele povo, porque ele era o governador, não no reino espiritual, mas na terra. Louvado seja Deus e agradecido. Então, louvado seja Deus e agradecido se Deus te deu um sonho profético. Deus já me deu vários sonhos proféticos. Esse lugar aqui que eu estou morando, ele é um sonho profético. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava no mar. Eu não sei nem nadar. Eu tive um sonho, agora que o sonho já aconteceu, eu posso contar o sonho. Eu posso, porque ele já aconteceu. Eu tive um sonho, eu estava em Manaus. Eu estava em Manaus. Eu sonhei que eu estava no mar. Por 2 vezes eu sonhei. Eu digo, meu Deus, nem imaginava. Gente, eu nunca tive vontade de estar viajando, não. Se eu for dizer, irmãos, eu amo viajar. Não amo, não. Não gosto. Não gosto de viajar, eu gosto de ficar em casa, eu gosto do meu canto, eu gosto de fazer a obra na minha terra, eu gosto de fazer a obra por perto. Eu não gosto de viajar. Tem gente que gosta de viajar, né? Eu não gosto, não, de viajar. É claro que tem lugares lindos, né, maravilhosos, mas Deus teve esse sonho comigo, me deu esse sonho. E quando eu vim para cá, para essa terra, eu estou aqui, em frente ao mar. Eu coloquei na outra página, no meu outro perfil, um vídeo do mar. Terminou a live, eu fui orar, porque quando termina a live eu vou orar. Eu respondo as pessoas e vou orar. Agradecer a Deus, apresentar vocês de novo. Aí eu fui orar a Deus, fui pro meu café. Eu digo, Senhor, eu vou lá pro mar, pra frente do mar agora, fazer um vídeo. Quando eu cheguei no mar, pelo amor de Deus, gente, a presença de Deus. Só tava eu e Deus. Tinha uma pessoa bem distante de mim. Era muito cedo, né? Então tava deserto. Aí eu fico vigiando. Mas eu comecei a orar, fiz o vídeo, coloquei na minha outra página. Se você entrar na minha outra conta, você vai ver o vídeo lá. Eu digo, eu não conseguia nem orar direito. Não conseguia vir palavras. Eu em frente ao mar. E foi um sonho que Deus me deu. E se cumpriu na minha vida. Se você perguntar que eu tenho dinheiro, eu não tenho. Não tenho dinheiro. São vocês que me ajudam. É muita gente que me ajuda. Eu não tenho dinheiro não, gente. Não tenho. Mas o nosso Deus, Ele realiza sonhos que a gente nem sonhou. José não tinha sonhado de ser governador, gente. José, louvado seja Deus, o pai já tinha levantado ele como autoridade ali na sua casa. Só que o sonho de Deus foi maior do que o sonho de Jacó para o seu filho. E eu quero dizer para você, eu quero profetizar para você dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Tem um sonho de Deus que é maior do que o teu sonho para o teu filho. Guarda isso no teu coração. Tem um sonho de Deus que é maior do que o teu sonho para tua filha. Tem um sonho de Deus que é maior do que o teu sonho para você. Escuta isso, irmão Francisco. Escuta isso, Ivanilda. Tem um sonho de Deus maior para tua vida, Ivanilda, do que os teus sonhos. Tem um sonho de Deus maior para a tua vida, Elisângela. Tem um sonho de Deus, eu não sei o que você sonha, eu não sei o que você sonha para os teus filhos. Tem um sonho de Deus maior para a vida do teu filho, Maria Ednete. Tem um sonho de Deus maior para a tua vida, Ivanice. Tem sonhos de Deus maiores para a nossa vida. O sonho de Deus, os planos de Jacó foi um para José, mas os planos de Deus foi muito maior para José. Louvado seja Deus e agradecido. E o sonho de Deus se cumpre na tua vida. Tem um sonho de Deus maior para você, Maria Clara. Tem um sonho de Deus. Se vocês estão aqui nessa live, Vanessa, mas eu quero te dar uma palavra profética para você. Tem um sonho de Deus para você. Você não precisa ter inveja de ninguém. Você não precisa querer ser ninguém. Você não precisa invejar a casa de ninguém. Você não precisa invejar porque o fulano canta bem. Você não precisa invejar porque o fulano ora bem. Você não precisa invejar porque o ciclano prega a palavra bem. Você não precisa invejar nada de ninguém.
Porque Deus, ele tem planos maiores, melhores, sonhos dele para a tua vida também. Assim como Deus tem sonhos para minha vida, tem sonhos para minha vida, Deus tem sonhos para a tua vida, Andréia. Então você recebeu a promessa que Deus veio entregar para nós hoje com essa mensagem. Aprendemos? Os sonhos de Deus é Ele que vai fazer acontecer na nossa vida. Você pode até ter esquecido. Quando eu sonhei que eu estava no mar, eu esqueci. Eu continuei fazendo a obra em Manaus. Eu continuei fazendo a obra, continuei evangelizando, pregando. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, gente, eu renunciei ao meu trabalho material, né? Trabalhar material para o homem. E fui trabalhar mesmo para Deus, para Deus. E eu esqueci o sonho. E agora, esse ano, Deus cumpriu o sonho na minha vida. E eu vou lá para frente do mar, quase não saem as palavras, eu gaguejo. Porque eu estava lá em frente ao mar sabe, a presença de Deus é tão grande, tão grande, tão grande. Tem pessoas que dizem assim, que quando chegam na frente do mar, elas, louvado seja Deus e agradecido, elas se acalmam. Vocês já ouviram isso? Que pessoas que chegam em frente ao mar, elas se acalmam? Pois é. Louvado seja Deus e agradecido. Então, quando eu chego frente ao mar, eu oro, né? Louvado seja Deus e agradecido. Então, tem mais sonhos de Deus para acontecer na minha vida. Tem uns que eu lembro, tem outros que eu não lembro. Mas uma coisa eu digo, você pode ter esquecido do sonho que Deus te deu. Mas Deus não esqueceu desse sonho. Assim como Deus cumpriu na vida de José, Deus vai cumprir na tua vida. Deus vai cumprir na vida dos teus filhos. Deus vai cumprir na nossa vida. Louvado seja Deus e agradecido. E essa foi a mensagem. Amém? Deus tem sonhos para os nossos filhos. Os pais sempre têm sonhos para os filhos, né? Os pais sempre fazem projetos para os filhos. Mas não esqueça que Deus tem sonhos maiores para os nossos filhos. E os sonhos de Deus são maiores, são grandes, são perfeitos. Louvado seja Deus e agradecido. Guarda no teu coração. Deus vai realizar os sonhos dele na minha vida. Deus vai realizar os sonhos dele na minha família. Creia na palavra de Deus. Porque Deus deu um sonho para José e ele realizou esse sonho.